Olá pessoal do primeiro ano, vamos iniciar aqui um conteúdo novo, né, chamado terceiro ciclo ou terceiro bimestre, né? Agora nós temos essa mudança que está ocorrendo e a gente vai iniciar esse conteúdo novo, essa matéria nova, falando a respeito do ciclo celular, né? O que vem a ser o ciclo celular? A célula ela não fica parada. A célula ela está em constante atividade metabólica. A célula ela transporta substâncias, ela absorve substâncias, ela se divide, ela se replica. Então, toda essa movimentação da célula, toda essa atividade da célula, ela funciona em ciclos. Ela vai funcionar por ciclos. Então, cada ciclo que a célula passa compreende uma fase, compreende uma etapa diferente. Então, nós vamos compreender que esse ciclo celular ele é muito importante na hora da divisão da célula. Quando a célula ela vai se dividir, ela vai se duplicar. Nós temos dois tipos de divisão celular, chamado de mitose e de meiose. A gente vai entender especificamente cada uma delas. Mas, para a gente entender sobre esse ciclo celular, nós temos que compreender essa fase em que o ciclo se encontra, que é na fase da intérfase. Nós vamos ver que mitose e meiose ela vai passar por diversas fases. Antes que a célula se divida, antes da célula entrar em mitose e meiose, primeiro ela vai entrar nessa fase chamada de intérfase. Na intérfase é que vai ocorrer toda essa atividade metabólica, preparando a célula para ela se dividir, ou fazendo mitose ou fazendo meiose. Muito bem. Então vamos compreender que nessa fase da intérfase, a célula ela vai passar por três etapas diferentes. Essas três etapas ela é chamada de G1, fase S e a fase G2. O que acontece em cada uma dessas fases, né? O que ocorre? Na fase de G1, ocorre uma alta atividade metabólica. O que vem a ser essa alta atividade metabólica? É quando a célula está produzindo proteínas, quando ela está absorvendo substâncias, quando ela está preparando a célula para se dividir, quando ela está desintoxicando a célula, caso entre alguma substância tóxica. As organelas estão atuando, né? Por exemplo, a mitocôndria está fazendo ali, produzindo energia, né? O lisossomo está fazendo a digestão celular. Ou seja, na fase de G1, a célula está em constante atividade, né? Numa alta atividade metabólica. Toda a parte das reações químicas da célula ocorre aqui nessa fase, chamada de G1. Na fase S, é onde a célula começa a se preparar para a replicação. O que vem a ser replicação? É quando uma célula, chamada de célula-mãe, ela se divide e dá origem a duas novas células, chamado de células filhas. Então, na fase S, a célula começa a se preparar para que ela dê origem, a célula-mãe, ela dê origem a duas novas células, no caso da mitose. No caso da meiose, ela vai originar 4 células, que a gente vai ver a diferença de mitose e meiose. Na fase de G2, o que acontece? Ela já está pronta para divisão celular. Aí vai ocorrer todas as fases da mitose e da meiose, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, até chegar em citocinese, que é o rompimento do citoplasma, né, que é o rompimento literal
das células para dar origem a duas novas células filhas. Então, na fase de G2, a célula está totalmente pronta para se dividir, né? Ou mitose ou meiose. Muito bem, então vamos prosseguir aqui no nosso raciocínio. Nós temos aqui um gráfico onde vai elucidar essas fases da intérfase. Então eu tenho aqui um gráfico em pizza, aonde nós vamos ter aqui, ó, todas as três fases separadas. Nós vamos ter aqui a fase de G1, a fase S e a fase de G2. Quando chega na fase de G2, essa célula ou ela faz mitose ou ela faz meiose. E o que vem a ser mitose e meiose? Mitose e meiose são dois tipos diferentes de divisão celular, dois tipos em que a célula se divide. Qual que é a diferença da mitose e da meiose? A mitose é uma divisão celular das células somáticas. O que é uma célula somática? É todas as células que compõem o nosso corpo que não seja os gametas, ou seja, que não são as células sexuais, espermatozoide e óvulo. Fora espermatozoide e óvulo, o restante das células do nosso corpo são chamadas de células somáticas. E as células germinativas, né, que são responsáveis pela reprodução, são chamados de gametas, né? E elas fazem meiose. Então, o restante vai passar por mitose. Então, como que essa mitose ela ocorre? Uma célula somática, quantos cromossomos que a espécie humana possui? 46 cromossomos. A célula originada vai ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, na mitose, uma célula mãe, uma célula que está se dividindo, vai dar origem a duas novas células, mantendo o número de cromossomos. Então, as células filhas, que é originada a partir dessa célula mãe que está se dividindo, ela vai conter a mesma quantidade de cromossomos, os 46 cromossomos, não altera essa quantidade. E o que são cromossomos? É a molécula de DNA compactada. É a própria molécula de DNA que está presente dentro do núcleo de cada uma das nossas células. Quando ocorre mitose e meiose, o DNA que está disperso, né, que está nessa forma de eucromatina, ela vai se condensar, ela vai se compactar. E aí ela vai transformar em cromossomo. Mais ou menos assim. Então, isso daqui, ó, é a mesma molécula de DNA linear que está solta, só que aqui ela está compactada. Ela é compactada por proteínas, né? Proteínas chamadas de histonas. E a meiose? A meiose, ela é a divisão celular das células germinativas, dos gametas, das células sexuais, que são espermatozoide e óvulo. Então, para que nós produzamos gametas, né, células germinativas, é necessário que ocorra meiose. Né? Então, uma célula vai dar origem a 4 células filhas, só que com um detalhe, com a metade da quantidade de cromossomos. Então, se a nossa célula tem 46 cromossomos, cada gameta vai ter 23 cromossomos. Então, cada espermatozoide, cada óvulo, ele vai conter apenas a metade dos cromossomos total do nosso corpo. Então, ela vai conter 23 cromossomos, é a metade. Ela se divide pela metade. Então, qual que é o objetivo aqui dessa divisão celular? No caso da mitose, ela é importante para a regeneração dos tecidos, caso algum tecido celular seja danificado. Crescimento celular, quando ocorre a fecundação de 2 gametas, o masculino e o feminino, espermatozoide e óvulo, que vai dar origem ao novo indivíduo, ao novo ser humano, na hora da fecundação,
o que vai acontecer para que o embrião se desenvolva, né? Para que o feto se desenvolva? Mitose. Então o embrião, quando ele é fecundado, quando as duas células germinativas são fecundadas, ele vai passar por sucessivas mitoses, várias mitoses, para que esse embrião se desenvolva e dê origem ao novo ser humano, ao novo indivíduo. Então a mitose ela é importante para o crescimento celular, para a regeneração de tecidos, né? E também ali para que quando uma célula se danifique, outra célula fique no lugar dela, né? Então, para substituir uma célula que está danificada, uma célula que está aí doente, digamos assim. Então, ela vai ser importante para esses objetivos. E a meiose ela é exclusiva para a produção de gametas. Ela é exclusiva para a produção de células germinativas reprodutoras. Espermatozoide, gameta masculino, óvulo, gameta feminino. Próximo vídeo eu vou estar falando especificamente de mitose, né? Vou passar para vocês as fases da mitose e também a meiose. E aí a gente vai dar prosseguimento em cada um desses assuntos, né? Em cada um desses tópicos. Então valeu, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês.